São os loucos de Lisboa. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade LMS. Estamos aqui para mais um episódio desta mini temporada dedicada exclusivamente às legislativas 2022. Estamos aqui, como é costume, estou aqui com o Diogo. Olá Diogo. Também estamos aqui com o Alexandre Hoffmann, candidato da CDU. Olá Diogo, olá Alexandre, tudo bem? Olá, tudo bem? Pá, obrigado pelo convite. Alexandre, obrigado a nós por teres aceito. espero que gostes de cá estar a falar um bocadinho connosco. Também dás a tua opinião sobre os debates que aconteceram sexta-feira e o de sábado. E também para apresentares o programa da CDU. Pronto, também voltamos a ter só 4 debates. E acho que sinceramente, pelo menos nem eu nem o Diogo, aprofundamos muito estes aqui. Temos hoje PAN versus Chega, Inês Sousa Real versus André Ventura, Francisco Rodrigues Santos versus Catarina Martins, CDS versus Bloco de Esquerda. Temos também PSD versus PAN. Não é PSD versus PAN. PSD versus PAN. Versus PAN, sim. Versus PAN, Rui Rio versus Inês Sousa Real e António Costa versus João Coutinho de Figueiredo, PS versus Iniciativa Liberal. Diogo, começas tu? Por ordem. Não Sim, meti. não meteste por ordem, mas pronto. O primeiro é Inês Sousa Real versus André Ventura, PAN versus Chega. Para ser rápido, porque hoje não nos podemos alongar muito, Inês Sousa Real parece-me ter aproximado do PS com o seu discurso e atacou bem a falta de medidas do Chega, especialmente agora que o Chega apresenta as 100 medidas de governação, depois de ter apresentado um programa de 9 páginas e, como diz o jovem conservador de direita, com duplo espaço, fonte 16, Comic Sans. Isto agora apresenta um novo programa, que é as 100 medidas de governação. Portanto, tens o plano eleitoral, que não tem nada, e depois tens as 100 medidas de governação. Eu não vou ler, quem quiser pode ir lá. O André Ventura foi buscar o ataque fácil do PAN, a dizer que proíbe, taxa, portanto, nada de mais por parte do candidato da extrema-direita. Das primeiras pessoas a falar sobre cultura nestes debates foi Inês Sousa Real. Ela já tinha sido a primeira a falar sobre o PRR e depois só seguido por João Oliveira. Portanto, acho que muito bem, finalmente vemos outros assuntos, mas também por culpa das moderações que não têm falado nem sobre educação, nem sobre cultura. Parece que o mundo vive à volta do crescimento económico, como a Iniciativa Liberal quer. Também descobrimos a nova faceta de André Ventura. O Perry já tinha dito que o André Ventura era o capitão anticorrupção, agora é o capitão vida animal, porque mais ninguém, ou ninguém mais do que ele, gosta de animais e protege a vida animal. Portanto, especialmente a sua coelha Acácia, como também foi um tema de conversa neste debate, acho que com o André Ventura todos os temas possíveis aparecem nos debates. Já se falou sobre a Benfica e Sporting, já se falou sobre a coelha Acácia. Acho que tudo o que não seja política, ele fala. Depois há também uma situação que é, ele defende tudo e o seu contrário. O seu programa político diz uma coisa e ele vai dizer outra para o debate. E a Inês Sousa Real teve bem a atacar isso. Um último ponto é, muito bem, a moderadora teve que dizer ao André Ventura para não fazer generalizações, porque ele já estava a entrar no seu delírio de dizer que toda a gente, todos os ciganos batem em animais e pronto. Aí ela teve que dizer, não faça generalizações, porque isto já estava a entrar por caminhos que não faziam sentido. Acho que foi um debate tranquilo, foi o melhor debate de André Ventura por uma simples razão. A Inês Sousa Real disse para ele não o interromper e ele não interrompeu. E acho que isso foi algo positivo. Se ele não interrompe ninguém para estar a falar entre dentes, já é algo positivo. Mesmo que não tenha dito nada, acho que a Inês Sousa Real saiu-se bem e não há muito mais a apontar nada sobre este debate. Perry? Pronto, eu também não apontei muito sobre este debate. Foi como tu disseste, um debate muito sobre proibições e taxas. Inês Sousa Real mostrar bem as propostas a nível do ambiente do PAN e a mostrar que André Ventura pouco se importa com o ambiente. André Ventura estava muito orgulhoso da sua DLC de programa, não é? Apresentou o programa original
Depois trouxe esta DLC para complementar, já que as pessoas tanto criticaram. E a André Ventura, acho que a única coisa para ele importa, não é? São as grandes empresas. Para André Ventura, a única coisa que importa são as grandes empresas e mais nada que isso. Melhorar as condições de vida das pessoas. Mais nada. Chama-se sobretudo não cuspir no prato onde come, não é? Faz bem, faz sentido. Exato. Faz sentido. Mas já agora, eu aproveito para dizer, também já partilhei com vocês, eventualmente com alguma sorte, não tive tempo de ver os debates, portanto, as exigências da campanha assim definem, mas para tirar uma dúvida, quando vocês falaram eles agora apresentaram, portanto, Chega, essa agremiação fascista que está aí a concorrer a eleições democráticas, apresentaram 100, como é que é? 100 medidas de medidas de governação. Esclareçam-me só uma coisa, o 100 portanto, enumeração ou é 100? É enumeração. É enumeração. Mas eu duvido que aquilo seja... Eu duvido que aquilo seja próprio para consumo, lá está. Pois, eu tinha essa dúvida, não é? Porque faria mais sentido o contrário. Isto é assim, primeiro apresentas o programa e isto é tipo, é quando os jogos lançam a versão beta e ele agora lançou a versão completa. Primeiro lançou o trailer, que foram 9 páginas, e agora lançou as 100 medidas de governação, mas acho que aquilo deve ter sido feito à pressa. Ele diz que aquilo estava planeado. Claro que não estava planeado. Aquilo correu mal. Fez um programa muito giro. O Chega tem esta. O Chega e não só, mas eu hoje vou tentar não bater nem muita gente, depois fico sem isso. Mas o Chega tem esta bipolaridade política herdeiro de outros tempos, não é? Que é adequar o discurso conforme a necessidade e portanto depois quanto mais berrar, mais razão parece que tem, lá vai enganando umas almas, não é? Pronto, sobre o PAN também há umas coisas a apontar, mas a gente vai dar de barato. Se quiserem, senão não dou barato, vocês é que mandam. Força, dás à vontade. Podes dizer o que quiseres aqui. Não, estava a dizer porque realmente não vi o debate e também não me parece justo estar portanto, a avaliar uma prestação da qual não vi, portanto não posso dizer. Acho que o Perry disse algumas coisas interessantes na perspectiva de que o PAN é um partido ambientalista, não é? Me parece mais um partido animalista, em que depois a parte ecológica da coisa aparece até um bocado a posteriori, quando percebe que o discurso animalista é vazio para resolver o problema de base e de fundo das questões concretas das populações, não é? Não é que não seja um tema importante, não é o tema. Ou não é o único tema que se pode apresentar. Portanto, a ecologia surge depois. E surgindo depois, levanta sempre um problema que é o conteúdo, um bocado como o Chega prepara as 100 medidas de governação em cima do joelho, eventualmente no sábado à noite, o PAN tenta preparar uma agenda ecológica que não consegue preparar de forma consequente em poucos anos. Até para lembrar, e já que eu também sou candidato da CDU, lembrar também que sou candidato da CDU, portanto apresento-me pelo Círculo Eleitoral de Viseu como cabeça de lista, mas a CDU incorpora duas forças políticas, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes, que é realmente o verdadeiro Partido Ecologista já há 28 anos, portanto, e que deve ser considerado nestas questões de ecologia. Isto tudo para dizer que o ambientalismo deve ser ponderado e deve ser pensado. E para arrumar a questão do PAN, que também não me compete muito avaliar a prestação, sendo que acho que não é justo que não vi o debate, nós não podemos, por exemplo, com um exemplo muito concreto, o PAN celebrou e congratulou-se, por exemplo, na altura com o encerramento da refinaria de Matosinhos. Porque ajuda realmente, o encerramento da refinaria de Matosinhos ajuda realmente Portugal a cumprir algumas metas. O problema é que o encerramento da refinaria de Matosinhos, o que é que vai acontecer? Nós, com o encerramento, não passamos, por obra de Nosso Senhor, a consumir menos produtos refinados, portanto, não passamos a consumir menos energia e vamos ter que importar. Isto, obviamente, cria alguns desequilíbrios, sobretudo nas balanças comerciais. Mas mais grave do que isso é que o petróleo vai continuar a refinar-se noutro sítio do mundo e também, pelo que eu sei, as alterações climáticas não chegam ali a Vilar Formoso e não passam, não é? Na fronteira. E depois estamos a acrescentar um custo, e este sim ecológico, é o de transporte.
Portanto, na prática estamos todos juntos a contribuir ainda mais para a pegada ecológica. Mas isto pronto, para definir de forma superficial o PAN e as políticas ecológicas, sendo importantes, também têm que ser consequentes. E, portanto, circunstancialmente o PAN parece-me que tem um discurso que pode apelar ao voto de forma circunstancial. O problema é que eu acho que a política não se deve fazer de forma circunstancial, deve-se fazer de forma consequente. E não vos roubo mais tempo em relação ao debate do PAN Chega. Tranquilo, muito tranquilo. É um pouco aquilo que tinhas dito. Mesmo contra a Catarina Martins, Inês Sousa Real já se foi um bocadinho à rasca em termos de medidas ecológicas e também até mesmo a nível animalista, e aposto que se batesse com a CDU seria igual, teria as mesmas dificuldades. Portanto, é tal coisa, acho que ainda falta, o PAN ainda precisa crescer mais, ainda está um partido muito pela rama, ainda... E só rematando, eu acho que eles não vão conseguir crescer mais por uma razão. Quer dizer, nós chegámos a um ponto que definimos, e acho que é quase consensual entre quem é democrata, progressista, eventualmente de esquerda, mas não necessariamente só de esquerda, que o capitalismo não é verde. E, portanto, que é preciso uma transformação daquilo que é o modelo de consumo e de procura e de produção. E nós não podemos ter o PAN a dizer que consegue combater as alterações climáticas num governo, se for com o PS, se for com o PSD, quer dizer, com quem quer que seja. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas isto sou eu também a picar o PAN. Mas isso, nós já chegamos lá porque veio o debate ainda PAN-PSD. Como eu não vi nenhum, mas estava já a rematá-las a todas. Remata quando quiseres, podes marcar gols na primeira parte e na segunda, mas eu digo já que eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, porque eu vi o debate PAN e com o PSD, que não vamos para lá agora, mas tenho uma coisa a dizer sobre isso, porque tu tens muita razão no que estás a dizer. Sim, então. Bora lá ao próximo. Este começa tudo, Diogo. Está bem, outra vez. Portanto, foi António Costa a João Coutinho de Figueiredo, foi PS versus ILF. Era bastante aguardado até para ver como é que João Coutinho de Figueiredo iria sair contra uma das pessoas com quem ele mais critica. Portanto, eu digo já, são ideias opostas. O António Costa não é socialista, mas tenta-se aproximar de algo, de qualquer coisa assim parecida, e João Coutinho de Figueiredo é vincadamente liberal. Algo que fica marcado para mim é que João Coutinho de Figueiredo continua a defender um risco enorme na segurança social, e acho que aqui não é preciso ser de direita ou de esquerda para perceber que formos fazer aquilo que a iniciativa liberal quer, privatizar a segurança social, seja parcialmente, seja totalmente, é pôr em risco as vidas de muita gente, especialmente como aconteceu nos Estados Unidos, que era uma coisa que até estávamos a falar em off. Parece-me que a iniciativa liberal diz sempre que não defende o que se passa nos Estados Unidos, mas as propostas vão convergir com o que acontece lá. E é algo muito preocupante. Parece-me que António Costa não soube defender lá muito bem as suas ideias. Ele que parece-me que está a ir na onda do deixar andar e pedir a maioria absoluta. Como nós já dissemos desde o início, parece-me que o PS vem mais versão pedinte do que versão debater politicamente. Parece-me que é a versão de pedir a maioria absoluta porque eu sou o maior e fui o primeiro-ministro durante 6 anos. A única coisa que ele teve ser o maior porque me apetece. E vocês não mandam. Exato. Basicamente é assim. Dei a maioria absoluta que é para eu poder governar como bem me apetece, porque sim. Vocês já viram aquele meme seguramente do eu não sou de esquerda nem de direita, aliás, é uma coisa que a iniciativa liberal, PAN, a gente diz isso, mas já viram aquele meme de eu não sou de esquerda nem de direita e tira do capuz e é direita. É direita, sim. Eu tenho uma teoria, quer dizer, facilmente comprovável que esse discurso de, pronto, não sou de esquerda nem de direita, quem o diz é obviamente de direita, mas o PS é o único partido que realmente não é de esquerda nem de direita. Portanto, se tiver influência governativa à esquerda, é de centro. Eu vou dar de barato, centro-esquerda. Se tiver maioria absoluta, é de direita, portanto, só dar esta nota. Mas não estás errado de longe, parece-me isso. Claro que à direita vão dizer que o PS é quase extrema-esquerda, né?
A propósito disso, Dizem agora há mesmo. o botómetro do Observador em que o PS aparece ao lado da CDU e do Bloco de Esquerda, ou seja, são todos partidos Fazem de literalmente um esquerda. triângulo ali fechado, fica a Fazem CDU um triângulo um fechado. bocadinho Mas mais abaixo. já foram ver o votómetro do Insónias em Carvão? Ai, eu vi, deu-me 100% de CDU. Ah, Dá sempre. ainda não, ainda não, mas tenho que ir ver, Tens que ir porque lá, isso deve tens que estar ir lá. interessante. Deve estar interessante, mas parece-me que o PS, portanto, para as pessoas de direita, ou seja, quase toda a gente dentro do Observador, especialmente se experimentarmos ir pôr neutro, vai dar chega. Qual é o Carlos Guimarães Pinto? O PS aparece à esquerda, mas António Costa não Muito. defende propriamente. Sim, aparece muito à esquerda. Aparece em cima da CDU e do Bloco de Esquerda. São Parece-me três extrema partidos que defendem esquerda. exatamente o mesmo. Epá, mas tu sabes que É, aquilo visto de onde eles estão é capaz de sim, ser é ali, não é? Um capaz. gajo É perto, Não, capaz, não. é perto, não capaz. deve ser, É não deve ser um capaz. ponto E de referência. Não tem um ponto de referência, não é? a ele aparece mais à Isso direita que o Chega. Se vocês virem bem, a ele aparece ligeiramente Mais à que o direita Chega. ou mais em cima? Porque na verdade, Mais à direita. Mais Mais à à direita, direita, mais. mais. sim, mas mais em cima não sei, porque na verdade o IEL é o Chega cotado em bolsa, não é? Quer dizer, Sim, aparece a ele É em quase. cima, Chega em Existe. baixo, mas a ele um bocadinho mais para a direita, por isso. Não, aliás, o Chega é menos à direita que o CDS, por alguma razão. Mas lá está. É coisas do observador. Mas voltando então a este debate, António Costa não soube defender as suas ideias, embora não seja, não saiba muito bem quais são. A única coisa que soube defender bem foi quando o João Coutinho de Figueiredo começa a fazer aqueles desvaneios liberais com os números mágicos da recuperação fiscal e não sei o quê. Aí António Costa teve minimamente bem. Mas para rematar, o João Coutinho de Figueiredo gosta tanto de países liberais, mas depois diz que não concorda com as menos horas de trabalho, porque ele diz que isto cá em Portugal vamos ter um problema de produção. Não, isso é uma falácia, é algo que não está diretamente conotado, já está comprovado. Aliás, os países nórdicos, que ele tanto gosta de dizer que são liberais, mas depois têm um Estado social bastante forte, diz que são países onde se trabalha menos que em Portugal e produz-se muito mais. isso é na perspectiva de um primeiro-ministro. Ele está a concorrer a CEO de Portugal, não é? Exato. Como qualquer patrão não dará qualquer benefício Vai aos seus concorrer trabalhadores. Exato. Nesse caso serão 10 milhões de portugueses. Portanto, Mas não eu sei acho que temos que usar a Uno Reverse Card para o João Coutinho de Figueiredo. Eles a nós mandam-nos para Cuba, nós vai para a Irlanda, pega, vai para a Irlanda. Olha, não, mas ele saía-se bem na Irlanda porque ele é CEO. Ele tem que ver as intenções de voto para as próximas legislativas na Irlanda, não é? Porque É que a esquerda já vai com um bom avanço. Tá. Não, sim, mas está a quase maioria parece, absoluta. parece que. Mas isto lá está. O problema é que eles vão sempre buscar a Irlanda, mas ninguém percebe bem o que é que está na Irlanda. Eu, como tive uma cadeira de economia este semestre, eu finalmente percebi o que é que se passa na Irlanda. Mas lá está, eu já falei antes e já falo outra vez porque o Chicão falou sobre isso. Mas para acabar, acho que João Coutinho de Figueiredo teve bem a atacar as incoerências do António Costa, mas isso pronto é fácil. Isto é como disparar para um pelotão e acertar em alguém. É fácil. Isso nem sei se é um ponto a favor, não é? Foi competente. Se fores o Marcos Mendes, o gajo vai dizer que é genial, um gajo de acusar as incoerências ou descobrir as incoerências do António Costa. Mas não me parece também que seja um trabalho, não é? Magnífico um gajo descobrir incoerências no António Costa. É assim, eu acho que João Coutinho de Figueiredo ganha o debate porque António Costa nem tentou. É que nem tentou. Ele a única coisa que fez foi bem a explicar que os desvaneios fiscais e da segurança social que ele tem, que defende uma utopia, continua a defender isto, que é uma utopia que eles querem que toda a gente seja rica e que isto vai correr tudo muito bem porque os privados vêm com a sua boa vontade do investimento para criar riqueza em Portugal e não neles. Mas acho que ele acaba por estar melhor porque ele sabe defender as suas ideias, por mais estapafúrdias que sejam, e António Costa estava ali tranquilamente, impávido e sereno. De vez em quando só faltava virar-se para a Câmara e então e a maioria absoluta? Já pensaram dar?
que é basicamente é o que ele tem feito nos debates. Aliás, ele foi indignar-se com o Rui Rio para o debate, especialmente naquela parte do SNS em que parecia que estava a fazer ali um teatro e o Rui Rio aí teve bem. Vamos lá acabar com o teatro, em que ele parece estar ali para. Então, mas você está a falar mal. Então, e Maria Absoluta, já pensaram dar-me? só faltava isso. Só faltava isso. Perry, acho que podes atacar à vontade agora. Posso? Bem, sinceramente, este era daqueles debates que eu estava à espera de algo melhor, mas pronto, mais uma vez, 25 minutos para nada dão e acho que já chega de bater nos 25 minutos, não é? Vamos continuar. Já chega porque o da Catarina Martins nem chegou aos 25 minutos, outra vez. Parece-me que a RTP tem um problema em chegar aos 25 minutos muito graves. Se calhar devíamos depois privatizar a RTP. Não, acho que mandamos os debates todos para a CNN. Ou para chegar aos 33 minutos, mas tem que haver peixeirada para chegar aos 33 minutos. Pedimos para fazer uns gritos e estandar. Mas pá, eu acho que já chega a bater nos 25 minutos e começarmos a dar pelo menos mais 2 horas aos debates entre o Rui Rio e o António Costa, porque 75 minutos é muito pouco. Mas pronto, foi um debate em que ambos conseguiram falar bem para o seu eleitorado, não é? Acho que estão um pouco a conquistar eleitorados diferentes, não vale. Estes são daqueles debates do António Costa mesmo. É o eleitorado. São todos, que é a maioria. São as ventosas. Para ele tinha 100%. São as ventosas. 100%. São aqueles que se agarram, mas sem um bocadinho de água lá vão. Mas João Coutinho Figueiredo mais uma vez a priorizar o lucro em vez das pessoas, não é? Como já nos habitou nestes debates. Já não vale muito a pena falar nisso, mas esperava António Costa um bocadinho melhor, mais assertivo e a mostrar mais as suas ideias. Mas acho que teve demasiado murcho. Mas acho que isso não lhe vai fazer perder votos, porque António Costa muito provavelmente peça em estas eleições, por isso não vale muito. Mas foi um pouco isto, um debate nada de especial. João Coutinho de Figueiredo domina no tópico liberalismo, mas além de defender o lucro ele não consegue defender mais grande coisa, e por isso acho que não houve assim um vencedor neste debate, mas foi um debate fraquinho. Por isso acho que podemos passar para o próximo. Portanto, o próximo, provavelmente aquele que eu tirei mais apontamentos, que foi Catarina Martins versus Francisco Rodrigues Santos, que provavelmente Chicão. o melhor é Chicão. É provavelmente o melhor. Eu ainda tratei por Francisco Rodrigues Santos durante 6 episódios. Agora chegamos aqui, isto é o último em que estamos a analisar debates. Vai Chicão e pronto. Vai Chicão. Já estou farto de dizer 3 nomes. Vai, que a bola é tua. Mas pronto, provavelmente o debate mais calmo de Francisco Rodrigues Santos até agora. Sempre conseguiu manter um bocadinho mais a postura, não é? Mostrou menos veias. Mas ainda assim ficou com o peito vermelho. Por isso acho que ainda não completou a transição. Então, passou-se. Exato. Mas foi mais um debate a mostrar que o CDS está condenado ao desaparecimento e não faz nada para mudar, mas ainda assim consegue, no topo do seu moralismo e achar que vai crescer nas próximas eleições, consegue criticar o Bloco e o PC por terem ideias diferentes, não é? Ai, Chicão. Eu aqui tenho que dizer uma coisa. Força. Acho que está na altura de elogiar o Chicão. O indivíduo tem o melhor insulto destes debates, que é o Ashfield em relação ao Ventura, não é? Que é um regimento de cavalaria desfilada na sua cabeça, não esbarrava contra uma ideia. Se é um insulto que podia ter sido dito por um Marialva em 1873, podia. Mas que é um bom insulto, acho que também é hora de começarmos a dar alguma pausa nas críticas ao Chicão. O gajo fez o melhor insulto deste conjunto de debates. E portanto, fazer esta nota de... Quarto Pastorinho de Fátima também estava lá perto. Estava, mas o regimento de cavalaria desfilada não foi realmente extraordinário. E portanto, dar esta nota de apoio ao Chicão.
Acho que o Chicão também precisa de amor, não é? Força, Chicão. Sim, o programa é mais ou menos o mesmo do Chega, não é? Que ele hoje acusou olha, das tais 100, das 100 medidas de governação, que era cópia tinha sido parte de cópia copiada pelos outros. Depois aquilo é tudo mais, não é? Aquilo são, na prática é tudo sucedâneos, não é? Os gajos são formados nas escolas de verão do PSD, outros têm o ex-ministro de Salazar no Conselho de Estado. Portanto, quer dizer, olha, é um bocado como o aspecto político do observador, não é? Isto daqui, observadeiro. Parece exato. Deste lado parece que exato, porque nós estamos no outro lado e nós estamos tipo a ver para aquele lado e assim. Os gajos para aqueles parecem estar no mesmo sítio. Parece estar no mesmo sítio. Eu acho que não. Cavalaria nós temos que ser arrumadores de carros para o observador. Para a direita, mais um bocadinho. Para ali, pá. Venha. Olha que vai bater na parede. Tira o Chega de centro. O Chega não bateu na parede. O Chega já passou. Era isso que eu ia dizer. Olha, o Chega pode furar a parede. O CDS às vezes olha por cima do muro. O CDS às vezes olha por cima do muro. Gosta de... aquele lado era apetecível. Será que vou? Oh mãe, posso ir? Mãe. Não, mas depois os gajos falam, os outros falam em pronto, cortaram. E eles não. Afinal. Não tem que sei. consultar 5. É melhor não. É melhor não. Fico deste lado. Exato. Mas continua, Perry, continua. Opa, Francisco Rodrigues Santos completamente ridículo a tentar manipular o discurso de Catarina Martins e a dizer que o Bloco quer encher os portugueses de impostos, mas pronto. Historicamente e sempre que o CDS governou em Portugal, os impostos aumentaram drasticamente, por isso eu acho que já nem sei que moral é que estes partidos têm para falar, não é? Mas pronto, eles continuam, não é? Acho que aquele vídeo de há uns meses do João Ferreira com aquele comentador do CDS na SIC, em que o João Ferreira arrasou por completo e ele acaba sem conseguir dizer nada. Acho que é. Estás a falar do Adolfo Mesquita Nunes, não? Sim. Acho que sim. Sim, é o Mesquita Nunes. Por alguma razão o gajo se desfiliou do CDS, não é? Deve ter sido depois desse debate. Pai, eu só sei que o João Ferreira começa assim. O PCP orgulha-se de ser um dos fundadores da democracia portuguesa, ao contrário do CDS, que é o herdeiro do regime fascista. Esta frase foi contra o Adolfo Mesquita Nunes. Mas é que é uma verdade histórica, quer dizer, não há por onde desmentir aquilo que eu dizia há bocado. Portanto, os conselheiros de Estado, não é? Cada partido indica o seu conselheiro. É o Adriano Moreira, quer dizer, a escolha da vida é o que é, e o CDS escolheu o Adriano Moreira para conselheiro de Estado, foi o gajo que assinou o decreto para abrir o campo de Tarrafal como ministro de Salazar. Claro, depois há aquelas questões do lusotropicalismo e que ele não era bem salazarista. Naquela altura eu estava sem óculos. Pois, pode ter sido isso, mas para mim, quer dizer, quem andou e aceitou ser ministro de Salazar, no mínimo salazarista teve que ser, parece-me. Exato. Parece. Mas pode ser também estar a ver deste lado, não é? Pode estar. Se calhar nós estamos aqui tão deste lado que aquilo parece tudo a mesma coisa. Olha, eu ainda ouvi esta semana aqui de um candidato do distrito do CDS a falar da ala esquerda do CDS, e portanto, imaginem vocês, não é? Ala esquerda do CDS. O gajo daqui não consegue ver. Eu acho que vocês não estão a entender bem. Vocês não estão a entender bem. O CDS quer montar uma equipa de futebol e precisa de laterais esquerdos, extremos esquerdos. Não dá para uma equipa jogar assim, esse tipo de posições. Sabes que o CDS pronto, diz centro, centro não tem nada, mas centro, portanto a ala esquerda deles supostamente era tipo um centro-esquerda, mas acho que acabou em direita. Acho que até a ala esquerda deles acaba de ficar na direita. Isto é como o Di Maria. Di Maria começou a extrema-esquerda e acabou a extrema-direita. Mas essa teoria do CDS ser centro, isso é mitologia urbana. Aliás, eu acho que isso vem da questão do centro democrático cristão, que nem sequer apontava no espectro político para o centro. Portanto, é uma dominação de centralismo, portanto, de compactação daquilo que eram os democratas, não é? Os cristãos e democratas.
ou os democratas cristãos, assim é que é, não vou ofender ninguém. E depois criou-se essa mitologia urbana portanto, do CDS estar ao centro, mas eu acho que não, nem eles próprios consideraram alguma vez do centro, que é o centro, e nem sei se há algum partido do centro, quer dizer. No site deles está Agora, o centro. Rui Rio diz que é do centro, é um revisionismo, não é? Mas o PSD já fez tantos revisionismos em congresso sobre a sua ideologia política, quer dizer, não é? O Sá Carneiro defendia o socialismo em congresso, o Pinto Balsemão defendia o socialismo em congresso, na altura do PPD em 74, epá, passaram 2 anos, já eram de direita, voltaram, agora são do centro, depois encostaram à extrema-direita, sabe Deus, com o Cavaco. O que nunca passaram foi pela social-democracia. Por essa é que eles nunca passaram, que é estranho. Se calhar foi assim que escolheram o nome. Pá, vamos escolher um nome que nunca vamos passar por ele, não é? Depois fazem a média aritmética de tudo que já foram e pronto. Mas no site do CDS, no site do CDS diz, acho que é mais qualquer coisa assim, um partido do centro que alberga pessoas desde o centro-esquerda ao centro-direita. Por isso... Epá, e onde é que foi a história da renovação da direita e a verdadeira direita e a direita democrática e a direita Mariquinhas? Calma, eu julgo que isso ainda esteja no site deles. Democrático Social. Democrático Social. Tens antivírus? Não. Vamos aqui instalar um patch de centrismo. Olha, depois mete o Cercolina e apaga a histórica. mas olha, Perry, não te esqueças que estás a falar sobre o debate. Aí estamos. Epá, a culpa é minha. Estamos a falar sobre o Chicão. A culpa é minha. Catarina. Opa, mas assim, o CDS... O João Oliveira é que safou de boa. Não teve que apanhar com o Chicão nem com o Faz. Epá, eles enrascavam positivos não ir aos debates, é isto. Não, mas mas vocês chegaram a abordar essa questão, não é? Sim. Nós abordamos aí nos primeiros 3 episódios, abordamos porque é que o PCP não ia, e eu defendi a razão do PCP não ir, por isso. Defendemos os dois, acho que e tem razão. Aliás, até o Nuno da IL, ele também se calhar não concordou muito bem com a não ida, mas concordou com a razão, pelo menos, porque acho que qualquer partido que não seja os big boys do PS e PSD concordam que foi um tratamento desigual, mas pronto, é o que se pode arranjar neste país, não é? Eu acho que Portugal tem que criar, só aqui para esta partezinho, Portugal tem que criar 2 ligas, não é? A primeira liga é a Liga Americana, só concorre o PS e o PSD, e depois inventamos um nome qualquer lá com os patrocínios mais manhosos. Todo sentido. É que o Partido Republicano e o Partido Democrático são o mesmo partido, só que uns fumam charros e os outros não. E estes... E o PS e o PSD não... Opa, mas pronto, é isso. E depois arranjamos lá uma parceria manhosa, sei lá, Liga Albergaria não, Liga Drogaria Albergaria, não é? Para metermos o resto dos partidos que, pronto, não é? Lá lutem entre si. Isso tem um nome muito pobre para uma liga em que a Iniciativa Liberal queira participar, pá. Eles ficarem chateados não irem para a Liga Americana. Olha. Fazemos a Liga Irlandesa só para ele. Acho que vocês deviam ter cuidado também com as coisas que dizem, porque não vão arranjar chatices para o vosso lado, não é? Isto sou eu, ser vosso amigo, pá. Não sei. Conselhos com o Alexandre. Mas pronto, eu depois aqui só para a Catarina eu só tirei um apontamento, porque acho que já não há muito a dizer. Porque, pronto, disse que ela esteve bem, esteve calma e conseguiu manter a postura durante todo o debate. Pá, porque foi um debate, não é? Mesmo tendo sido mais calmo de Chicão, continua a ser ridículo. Chicão quer ser André Ventura 2.0, quer usar a fórmula de André Ventura, não funciona para ele, o CDS vai desaparecer. 2.0 não, 0.5. 0.5 exato, porque nem sei se o André Ventura domina melhor o estilo de dono de tasca que o Francisco Rodrigues Santos. Consegue dominar melhor. Lá está, o Francisco Rodrigues Santos não teve o treino necessário. Tu não chegas a dono de tasca sem passar pela CMTV primeiro. Exato. Importante. Daqui a pouco o próximo dono de tasca é o José Calado.
É o José Calado. Força, Bem, Vilar. posso ir eu? Força. Posso, então pronto. Lá está, é um debate de ideias opostas, portanto não vale a pena. E pronto, toda a gente sabe que eu concordo quase na totalidade com uma dos participantes do debate e com o outro discordo com tudo. Discordo com tudo. É que nem há sequer quase na totalidade. Acho que eu não concordo com o Chicão em nada. Catarina Martins soube explicar muito melhor o seu plano, embora lá está, acho que continua aquele problema que eu já tinha avisado. Catarina não entra muito, os debates de 25 minutos não ajudam, mas não entra muito a profundo naquilo que quer explicar, como nós vimos o João Oliveira frente ao Rui Rio, que soube explicar o seu ponto de vista e as suas propostas como deve de ser. Catarina Martins prefere não entrar muito a profundo naquilo que defende. O Chicão atacou sem nexo, não parece-me que. Eu acho que ele orgulha-se demasiado de ser conservador. Isto é preocupante. É que ele orgulha-se mesmo. Ele acabou o debate a dizer que o Bloco de Esquerda tinha crianças a fumar charros na publicidade. E eu não consigo compreender. E depois também acho que falou nas casas de chuto, que já nem me lembro bem. Mas parece-me que ele parece que se orgulha mesmo de ser aquilo que a maioria da sociedade no século XXI não é. Espero eu que não seja. É por isso que depois passa o Natal sozinho, não é? Exato, pois lá está, por isso é que ele passa o Natal sozinho. Ahm, acho que os ataques de Catarina Martins ao CDS foram muito mais eficazes do que os ataques do Chicão ao Bloco de Esquerda, porque vocês defendem as drogas, por isso é mau. Parece-me que este é aquele tipo de ataque. Não faz muito sentido. Não faz sentido. E outra coisa muito interessante. O CDS é a favor da isenção de impostos a empresas que reinvistam 100% dos seus lucros. Vou passar a explicar. Isto acontece nos Estados Unidos. É por causa disto que pessoas e as empresas destas pessoas, como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, etc., aqueles que têm mais dinheiro que alguns países neste planeta, Ou quase conseguem, ou quase todos, conseguem pagar tantos impostos. Não vou dizer como eu, porque eu não pago impostos, mas como os meus pais e como as pessoas que trabalham cá em Portugal. Ou seja, eles pagam o mesmo, em termos de quantia, do que estas pessoas, porque reinvestiram, com muitas aspas, 100% dos seus lucros. E por isso é que houve aquele escândalo de que o Donald Trump pagou cento e tal dólares de impostos no ano 2016. Portanto, vamos chegar lá a esta conclusão. É uma porta aberta à fuga fiscal que já existe dos grandes grupos económicos em Portugal. Eu acho que é isto que o CDS de facto deve defender. Porque eles são tão contra impostos, embora não tenham uma maneira estranha de expressar quando chegam ao governo, são tão contra impostos que acabam por defender a fuga total dos impostos aos grandes grupos económicos e às pessoas mais poderosas. Muito giro. Gostei bastante desta explicação do Chicão. E depois, finalmente, alguém, infelizmente o PCP e a CDU só teve em 2 debates, 3, a contar com o 2, que estamos a gravar isto na segunda-feira, que ainda depois tenho que ir ver, mas a Catarina Martins, muito bem, a falar sobre a Irlanda, porque lá veio o Chicão, com os seus desvaneios da Irlanda. Acho que foi buscar ao seu primo mais modernaço, como ele diz, essa ideia da Irlanda. E depois Catarina Martins disse, e bem, a Irlanda continua dos países com mais pobreza, um país com uma inflação no que toca ao PIB e ao crescimento económico, porque tem lá empresas que muitas delas nem têm trabalhadores lá, e as que têm, só mesmo os seus trabalhadores é que recebem minimamente bem, porque de resto as outras pessoas não recebem. Para além de que as que estão lá a trabalhar, ou têm lá mesmo trabalhadores, conseguiram engolir os seus mercados e as pequenas empresas foram engolidas por essas. Portanto,
é um pouco aquilo que a Iniciativa Liberal e o CDS defendem, que é dar impostos iguais a todas as empresas e a todas as pessoas, e isso é permitir as desigualdades continuarem a crescer e os tais mercados livres que se tornam monopólios para as grandes empresas. Portanto, o CDS e a Iniciativa Liberal, que tanto querem ser diferentes, que são depois tão iguais a dar os mesmos exemplos e não os conhecem. E Catarina Martins esteve bem a falar. Incrível, finalmente. Alguém diz, mete lá aí o travão nesse assunto, porque o que tu defendes não é bem isso. Portanto, o que dá para perceber é que até, quer dizer, se calhar é isso que eles defendem, mas pronto. Eles não querem dizer. E depois, lá está, acaba o debate pessimamente mal a falar sobre a legalização das drogas leves, que como a demonizar esta situação, como se o Bloco de Esquerda quisesse que toda a gente tivesse acesso a fumar um charro por obrigação. Acho que não O faz CDS é sentido o assim em ataque. tudo. O CDS é assim em tudo. Casamento É assim, homossexual exato. permitido. Ai, todos têm que se casar, não é? Não é? Exato. Não sei o que O casamento permitimos o homossexual, aborto. Na verdade, a disciplina na da verdade, cidadania o é Bloco, ensinar o os Bloco miúdos. tem, o Bloco tem algumas matérias em que, em que lhes falta alguma capacidade de análise, sobretudo das consequências que aportam determinadas posições. Ou então têm, mas desconsideram, não valorizam os argumentos que, por exemplo, o PCP tem em algumas matérias que discordamos. Nomeadamente essa da questão portanto, da legalização não é de consumo, porque já está descriminalizado até por proposta do PCP, mas a legalização até da produção caseira de cannabis e por aí fora, ou a eutanásia. Portanto, são assuntos em que nós divergimos e que até são conversas interessantíssimas e que nós seguramente nem sequer temos tempo para expor as nossas diferenças nesses assuntos, mas que dá conversas interessantíssimas. Pá, e depois temos o Chicão, que acha que consegue atacar e ataca exatamente por todos os argumentos que estão errados. Não Exato. consegue, não consegue num assunto que até poderia ser interessante atacar com um argumento que faça sentido, não é? Porque a questão de poderes plantar cannabis em casa tem a ver de que o argumento que é usado é poderes produzir portanto, um medicamento que te faz bem, para consumo e não sei o quê. Pelo menos tu não produzes mais nenhum medicamento em casa, portanto não podes agora desregular a regulação do fabrico do medicamento, não é? Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas ele não pega nisto, pega naquilo que o Perry estava a dizer. Vamos ser todos obrigados a fumar um chá. E que provavelmente até fazia bem ao Chicão, quer dizer, para acalmar, mas pega, ele Levava até toda a neste gente mais calma, né? conseguia eventualmente tentar expor algumas fragilidades ideológicas do Bloco. Pega exatamente para onde não deve pegar, não é? Um bocado como a cidadania, pá, porque agora com a disciplina de cidadania, que qualquer dia, imagine-se o horror, sermos todos cidadãos de cumpridores e em Exato. condução Hoje dos por nossos acaso tive direitos e uma. deveres e o funcionamento da nossa Constituição, porra. Já viram se agora de repente os jovens têm acesso à Constituição da República Portuguesa? Epá, se os jovens começam a cumprir a Por acaso- Constituição, vai ser um desastre Sim, nuclear, não é? Pá, mas acho- Eu acho que isto faz-me lembrar vocês, uma conversa que eu tive hoje em privado com um amigo. Privado? Não teria. E parece-me isso. A minha namorada até fez lá um argumento que é que horror os cidadãos, termos cidadãos exemplares. Uau! E tolerantes, que horror. Que horror, até parece um horror. Não vou expor o conteúdo da conversa, mas houve lá um argumento assim, que horror termos cidadãos exemplares que são tolerantes e que percebem o que é a sociedade do século XXI. mas isto, É mas uma... isto, mas isto, atenção, a questão da disciplina de cidadania, até houve alguma abertura depois, eventualmente, do PS, PSD e CDS, naquela história de uma marxização do o marxismo cultural. mas lembrar, por exemplo, que isto tem a ver com uma classe dominante, até mais do que tem a ver com os partidos. Havia uma proposta do PCP, já há muitos anos, até foi repetida mais que uma vez na Assembleia da República, que era exatamente ensinar a Constituição da República Portuguesa nas aulas, em que eventualmente tivesse um melhor enquadramento. E esta proposta sempre foi rejeitada, inclusivamente pelo Partido Socialista, não é? Ou seja,
Isto é um disparate absoluto, quer dizer, quando num país não se quer ensinar portanto, a Carta Magna, não é? Quer dizer, aquilo que faz funcionar isto e os valores que nos regemos desde o 25 de Abril, não querer ensinar isto, o horror de termos uma sociedade democrática e conhecedora do seu funcionamento. Até parece que se calhar até parece que o Partido Comunista está a apresentar uma proposta De sovietização do país, não é? Exato. Até Aliás, parece que está a apresentar mas princípios stalinistas. Não, mas pelo é menos- a Constituição. Mas pelo menos, não vamos falar de stalinismo, pá, não me atravesse agora. Mas pelo menos não faziam aquelas figuras que fizeram em 2015, que não sabem, não conhecem o funcionamento do regime democrático português, fazer aquelas figuras que fizeram naquela noite em 2015 a dizer ganhámos Passos Coelho a primeiro-ministro, e nós, atenção, pá, infelizmente ou felizmente, nós conhecemos o funcionamento do regime democrático português e atenção que és capaz de não ser. Mas até o PS alinhou nesta conversa, quer dizer, de repente tinhas o PS, os dirigentes do PS, do PSD, do CDS, todos a fazer umas figurinhas porque não conhecem o funcionamento do regime. Mas não conhecem e não querem dar a conhecer, porque a melhor forma também das coisas não mudarem é exatamente, e das coisas se manterem como elas estão, é exatamente não dar as ferramentas necessárias para que as pessoas sejam conhecedoras do regime onde estão, não é? Esse é um problema. É que lá está. Parece que é uma tática implementada pelo Estado Novo que era manter a analfabetização em taxas altas. Não é? As pessoas não tinham mais estudos, portanto não sabiam muito mais do que é que podia acontecer. E parece-me que isto continua assim. É uma tática que depois os partidos que obviamente são democráticos mantêm a mesma tática, que é se as pessoas não souberem, nós mantemos-nos aqui. E é um ciclo vicioso. Vamos para o último debate, Perry. Podes começar. Bora lá. Ataca lá aí. Bem, sinceramente, um debate sem muito para aprofundar. Inês Sousa Real versus Rui Rio, PSD versus PAN. Ambos os partidos mostraram abertos a negociar pós-eleições, por isso, aquilo que a Inês Sousa Real já vinha mostrando, Rui Rio, faltava a confirmação do Rui Rio, e o Rui Rio confirmou, não é? Por isso, se for preciso, o PAN abre a porta à direita sem quaisquer problemas, desde que lhes satisfaçam as vontades. Já vou falar sobre isso. O PAN quer acabar com a dicotomia PS-PSD, peço desculpa, PS-PSD, mas abre a porta a negociar com ambos, não é? Sempre giro estas coerências. Ambos estiveram bastante bem a atacar. Ambos estiveram bastante bem a atacar bem quando era necessário. Nada de especial também. E na Sousa Real, provavelmente o melhor debate. Apesar de não ter sido aprofundados muitos temas, acho que no geral ela conseguiu falar de ambos com bastante clareza. Rui Rio completamente perdido na questão ambiental, não fazia ideia de que é que estava para ali a falar. Pronto, apesar de não pouco. Mas eu acho que ele nem sequer entrou no labirinto. Ele precisa da bússola do observadeiro. Mas ambos, pronto, apesar de não concordar com nenhuma das duas, ambos mostraram as suas visões para o futuro fiscal do país. E na Sousa Real esteve bastante melhor na questão do aeroporto. Portanto, força, Diogo, é tua. Portanto, vamos então começar este meu desvaneio. Então é assim, Inês Sousa Real começou logo a abrir a porta ao PS e ao PSD. A partir do dia 31 vamos começar a ver o que é que cada um propõe e vamos apresentar as nossas propostas. Aquele que ceder mais, nós juntamos. Problema. Como é que a Inês Sousa Real tenciona se juntar ao PSD, que depois, claro que não precisa só do PAN, porque se o PSD calha a ganhar as eleições, que eu cada vez acho menos provável, calha a ganhar as eleições, não vai precisar só do PAN, vai precisar da trupe do Pateta, que está toda à direita, para se juntar. Batatinha e companhia. É o Batatinha e companhia. Vai precisar da trupe toda, do primo modernaço, do primo reacionário, e se calhar ainda vai ter que ir buscar a mão ao tio saudosista. É assim, ela
a Inês Real apresentou propostas que vão contra todas as propostas que Rui Rio apresentou. Todas. É que nenhuma delas sequer tinham, Pois. assim, nenhuma delas era um diagrama de Venn. Nem Não, fiscal, estavam nem em completamente termos separadas. ambientalistas, nada. É que nem fiscal, nem ambientalista, nem sociais, nem no facto do PS e o PSD terem andado aos beijinhos para acabar com os debates quinzenais, nenhuma dessas propostas que Inês Sousa Real apresentou se encaixam naquilo que o PSD defende. É incrível como é que ela abre a porta ao PSD, logo a seguir a dizer que não concorda com nada do que eles dizem. As linhas vermelhas são estas. E fala sobre o plano eleitoral do PAN, quase. A dizer, estas são as linhas vermelhas. Ou seja, o PSD, para ter um apoio do PAN, tem que deixar de ser o PSD. Basicamente, tem que ser o PS. Porquê? Porque o PAN e o PS concordam em muita coisa. Muita coisa. É incrível. E depois há as pessoas que defendem. Chama-se compromissos. E convergência é uns deixarem uma coisa para trás e os outros. Exato. Portanto, isto é a mesma coisa que se o Bloco de Esquerda ou o PCP dissessem que abriam a porta à conversa ao PSD. Desde que o PSD deixasse de ser o PSD. Ou o PCP deixasse de ser o PCP. Ou o Bloco de Esquerda deixasse de ser o Bloco de Esquerda. Porquê? Porque têm ideias completamente contrárias. Não faz sentido conversarem. O intuito na política, os partidos têm que encontrar convergências, como foi feito com o Bloco de Esquerda e o PCP e o PEV, com o PS quando formaram a geringonça. Encontraram convergências e não cederam. Não houve ceder princípios basilares dos partidos a dizer, não, agora a partir de agora já não defendemos isto. As pessoas votaram porque defendíamos isto, mas agora vamos defender outra coisa que é para nos juntarmos. Não. Se o PAN tem que perder os seus princípios basilares, ou o PSD tem que perder os seus princípios basilares para se juntarem, então se calhar não se deviam juntar. Não faz sentido. Se bem que eu ia adorar uma coligação MRPP, PSD, PPM. Sei lá. É assim, é que não faz mínimo sentido aquilo que a Inês Real defende. O que eu tiro daqui é peleiro. Quero peleiro. Exatamente, porque uma coisa é procurar, ou seja, uma coisa é tu chegares a 30 de janeiro e olhares para a correlação de forças que foi estabelecida numa Assembleia da República e pensares de que forma é que podes influenciar um governo de acordo com o programa que tens e que queres implementar. E estando estabelecida uma correlação de força, procuras uma convergência se houver espaço, naturalmente, a haver uma convergência. Anunciar, que é uma coisa que o Rui Rio, eu percebo também a questão do Rui Rio insistir, que quer que o Costa clarifique, porque o Costa já disse que não quer reeditar a geringonça. O PCP nem sequer fala do assunto, porque continua a achar que isso é matéria para se definir no dia 30 de janeiro, mediante a correlação de forças que for estabelecida. Aí parece-me que o Bloco falha, porque continua todos os dias em campanha a falar da geringonça e que vai obrigar pelo voto no Bloco de Esquerda a que haja uma nova geringonça, também me parece errado. E depois tens a questão, que é a figurinha, que anda a fazer o PAN e o LIVRE, de certa forma, que é procurar estabelecer estas convergências, independentemente de programas eleitorais, independentemente de correlações de força política que ainda estão por ser definidas. Portanto, estão a começar a procurar convergências sem saber a força que eles próprios terão para influenciar a política governativa, e isto só pode ser entendido como poleiro. É dizer, nós estamos para qualquer situação, desde que haja um ministério. E toda a gente sabe de caras que, a partir do momento em que Inês Sousa Real for ministra do Ambiente, o problema carbónico em Portugal está resolvido independentemente de quem seja o Primeiro-Ministro. Até pode ser o CEO da Iniciativa Liberal, o Primeiro-Ministro, que desde que a Ministra do Ambiente seja a Inês Sousa Real, o problema está resolvido. Isto não pode ser entendido de outra forma, a dizer nós estamos predispostos a tudo e qualquer coisa, independentemente da força que venhamos ou não a ter, de entrar no governo, seja para onde for, com quem for e como acontecer. E com outro perigo, que eu até nem sequer devia dar esta dica, a sorte é que provavelmente eles também não, espero eu, que a Inês Sousa Real esteja mais atarefada com a campanha do que eu próprio,
e que, portanto, não veja isto amanhã, nem o Rui Tavares, já agora, que é estas duas forças políticas. E, portanto, espero que não ouçam, porque isto é quase um conselho e eu não quero também ajudar essa malta. Mas dizer em pré-campanha ou em campanha que, por exemplo, no caso do Rui Tavares, se votarem no LIVRE, podem ter a certeza que vai haver um acordo com o PS, uma eco-geringonça, já afastaram o PCP, mas querem lá o PEV, não sei bem como é que eles vão fazer isto, se bem que é possível, porque na verdade a CDU mal acaba as eleições, forma duas bancadas parlamentares, mas voltando à conversa, votem no LIVRE ou no PAN, porque vai haver um acordo de governação e uma legislatura que vai decorrer naturalmente e tranquilamente, vamos ser super responsáveis, ou seja, já adivinhar os 4 orçamentos que o partido que estará em maioria dentro do governo, não necessariamente da Assembleia, vai apresentar, portanto já comprometeram com qualquer acordo em matéria orçamental durante 4 anos. Isto basicamente é dizer ao eleitorado, por exemplo, o LIVRE, na minha opinião, eu se fosse simpatizante do LIVRE, ou eu ouvir isto, o que é que eu pensava? Para isso voto PS. Porque eu ia votar no LIVRE, para isso voto PS. Se o LIVRE vai aprovar 4 orçamentos do PS, independentemente de não os conhecer, porque não os conhece, independentemente do programa eleitoral que está posto em causa e dos problemas que estão levantados. Se eu fosse simpatizante do LIVRE, então votava PS. Se fosse simpatizante do PAN, ou PS ou PSD, porque também não sei, ela diz que é tudo bom, portanto, ou uma coisa ou outra, não votava no PAN. E portanto, quer dizer, pronto, fica este conselho. Mas há alguma coisa a acrescentar, Diogo, acerca deste debate? Eu só ia dizer que acho improvável um governo PSD-PAN, mas não. Era só isso, até aproveitar. Para além do peleiro, não estou a ver muita razão para isso acontecer. Eu já vi muita gente a dizer que queria um governo PSD e ILPAN. Por isso. Faz todo o sentido um partido ecologista e um partido que diz que não existe emergência climática. Faz todo o sentido. Aliás, mas os liberais na Alemanha são um pouco mais inteligentes que os liberais cá. Não quero insultar a inteligência de ninguém, mas Alguma coisa metemos assim. aí também metemos o PURP aí no meio, que aumentam aí as reformas aos velhinhos. Não aumentam reformas, porque as reformas é para ir para a segurança social privada. E depois até podes aumentar, mas se aquilo cai. Opa, acho que esta mega coligação IL-PURP, PSD e PAN. Eu até dizia CDS, mas não estou a ver que. Acho que é mais provável o PURP eleger que o CDS. Isso é um transformer disfuncional, pá. Mas em termos de transformas, já vimos o da Alemanha é um bocado transformer, aquela solução de governo. É mais funcional do que estava a comparar inteligências. Socialistas, liberais. Mas tu comparaste inteligências, atenção. Verde. Não, pronto, mas é assim. Eu comparei inteligência porque os liberais da Alemanha, que eu saiba, até agora não disseram que não existe emergência climática e que os países ricos poluem menos que os pobres. É assim, eu já disse isto a amigos meus, até um amigo meu da Iniciativa Liberal. O Coutinho Figueiredo surpreendeu-me pela negativa, porque eu não estava à espera que ele dissesse aberrações daquelas. As aberrações económicas, pronto, isso já eu estava à espera, porque é o que ele acredita e tem legitimidade para o fazer. Agora, dizer uma coisa destas e eles ainda acreditarem é algo que eu não consigo compreender. É algo que me bate completamente. Este é assim. O PAN quer fazer governo com o PSD, que vai fazer governo com partidos que defendem exatamente o contrário do que eles defendem. À vontade. Força. Aliás. Acho que é muito revelador. Bem, malta, estamos aqui para eleições outra vez em outubro. Daqui a 6 meses estamos a fazer eleições outra vez. Mas olha, pode ser que as pessoas, se o povo português cai no erro
de meter a direita no governo, ou de dar condições à direita para formar governo, Se quisermos maioria absoluta da pode ser que CDU. quando o PAN decidir que, se calhar nós não estamos aqui a fazer nada, vão-se embora, e depois aquilo cai, e vamos a eleições outra vez, e pode ser que o povo português seja um pouco mais inteligente. É. E perceba bem o contexto das situações. Mas acho que esse é o problema. É de facto o PAN querer fazer governar com partidos que não têm nada a ver com aquilo que eles defendem. Porque lá está, como o Alexandre tinha dito, o capitalismo não é verde e são partidos que, mesmo conotados como capitalistas, especialmente a IEL, né, em que aquilo é capitalismo selvagem. Já defendia o Chicão que de repente ficou extrema-esquerda. Camarada Chicão. Camarada Chicão, de repente virou à extrema-esquerda. O gajo cruzou-se algumas vezes no Gambrinos com o Arnaldo Matos, pá. Põe-lhe ali uns tiques. Mas o Chicão, na altura, quando defrontou a ele, é que disse que eles defendem capitalismo selvagem e que não defendem os mais pobres e que isso é uma desgraça. Mas eu E o problema é que não mentiu. Não mentiu, mas eu estava assim, espera. Opa, mas só para ele fazer Eu estou a propaganda ver ali uma gratuita à estrela CDU, socialista tatuada no Chicão, é que dá para ver o peito dele. Ele tem sempre a camisa aberta a mostrar Não, mas é assim, se os ele pelos do quiser peito fazer, inexistentes e aparece-me, estava a ver tipo uma estrela socialista. se ele quiser fazer Assim, propaganda à CDU, uma tatuagem de Che agradecemos. Guevara. Uma tatuagem de Che Guevara que está ali, de repente, camarada Chicão. Mas depois lá voltou para os seus desvaneios quando falou em cidadania e assim. Pago pela KGB para destruir o CDS por dentro, pá. Mas pronto, acho que é Alexandre. Opa, acho que é isso. Então... Alexandre, agora tens o teu tempo de antena para também explicares um bocadinho do programa da CDU. E é isso. Força. Epá, normalmente é mais fácil porque os programas são extensos e são complexos. É mais fácil responder a perguntas do que apresentar. De qualquer das formas, o programa e o compromisso eleitoral da CDU é sempre visto sobre duas perspectivas. A perspectiva do compromisso eleitoral para o país e depois, naturalmente, com o contributo de cada lista do distrital, que tem, obviamente, mais conhecimento também sobre os problemas e as realidades de cada território, fazer em paralelo esse compromisso territorial. Eu vou deixar naturalmente isso para outro espaço que não este, porque também como candidato pelo Círculo Eleitoral de Viseu tenho sobretudo insistido na apresentação do compromisso eleitoral de Viseu, mas vamos tentar então focar naquilo que é o compromisso eleitoral da CDU, portanto da Coligação Democrática Unitária, para o país. Primeiro dizer que ele é cópia ou parte, obviamente que há algumas mudanças adequadas àquilo que é a realidade do país neste 2022, mas é uma repetição daquilo que é o programa eleitoral de 2019. O que na prática faz sentido. O que faz sentido e depois explica que esta legislatura não tenha durado 4 anos e não durou porque grande parte daquilo que é o compromisso eleitoral de 2019 não foi cumprido. E mesmo grande parte de algumas medidas que até tiveram enquadramento orçamental no orçamento que foi votado a favor no ano passado, grande parte dele estando aprovado não foi mais tarde executado através das famosas cativações, não é? Portanto, também dar esta nota que nós podemos depois em conjunto apresentar um orçamento maravilhoso que se grande parte, e que votamos a favor naturalmente, se achamos que ele dá respostas, mas depois se não há portanto, a execução desse orçamento, eu acho que o Orçamento de Estado de 2021 foi executado à volta dos 54%, que é uma taxa bastante baixa. Na prática estamos a enganar também aqueles partidos que podem, consoante a qualidade do orçamento, votar a favor. Porque, então encontrou-se este mecanismo e foi desde 2019 que o PS encontrou este mecanismo de fazer aprovar orçamentos, que era não executá-los depois. E, portanto, dar esta nota e explicar que é também por causa disso que o compromisso eleitoral é muito parecido. Vai no mesmo sentido de combate à pobreza e de erradicação da pobreza, combate à exclusão social, portanto, com o aumento do salário mínimo como uma emergência nacional e a valorização dos salários médios em conversão com aquilo que são os salários médios da zona euro.
Isto parte também dos relatórios, até do Observatório contra a Pobreza, que afirma mesmo que depois da fase pandémica, neste momento temos cerca, não será bem os 25%, mas perto dos 25% de portugueses a viver no limiar da pobreza, e, portanto, afirmamos o aumento do salário mínimo como uma emergência nacional, exatamente para combater isto, e é-nos absolutamente incompreensível quem afirma que a pobreza pode ser combatida de outra forma que não pela valorização da força de trabalho e de quem vende o seu trabalho para poder sobreviver. O reforço do SNS é uma das questões que está colocada na medida em que foi uma das matérias orçamentais que mais cativações sofreu, independentemente de termos provado aos negacionistas do SNS que o SNS não era preciso, e nesta resposta pandémica acho que ficou bastante clarificado para todos que o SNS é portanto, um pilar do Estado Democrático, e que, sendo um pilar do Estado Democrático, tem sido alvo de ataques consequentes e recorrentes dos sucessivos governos, quando não são influenciados, infelizmente deviam ser todos, mas quando não são influenciados pelo PCP, têm esta senha, este projeto político completamente pré-definido, que é acabar com o SNS, abrir espaço ao privado. E atenção que isto não é só um problema liberal, isto é uma concepção inclusivamente chegando a várias aulas direitas do PS, que é acabar com o SNS. E se vê-se, por exemplo, não sei se sabem, mas o Orçamento de Estado para a Saúde, cerca de 54% já está alocado ao privado, através da prestação de serviços, contratação de pessoal, diagnósticos ou exames médicos, cirurgias, e, portanto, estamos a falar de um orçamento para a saúde que metade, ou mais de metade, já é atribuído ao privado, e, portanto, acompanhar esse reforço do orçamental do SNS, pela sua gestão democrática e pública, transversal e de qualidade para todos, e insistir que o percurso que se está a tentar fazer no mesmo caminho para a educação não aconteça, porque, da mesma forma que querem privatizar o SNS, querem mercantilizar a escola pública, mais ou menos com o mesmo caminho que é feito para o SNS, com alguns anos de atraso. A escola pública tem grandes dificuldades que está a atravessar, mas não tantas como o SNS, ou pelo menos o ataque ainda não é assim tão declarado. Mas ainda assim é preciso promover a gestão democrática das escolas, acabar com as propinas, acabar com as taxas que lhes estão inerentes. Por proposta do PCP, conseguir-se a gratuidade dos manuais escolares, mas a intenção é que seja alargado para todos os materiais escolares. A gestão democrática e pública das cantinas. Não faz sentido que as cantinas públicas das escolas sejam um negócio de catering para ver quem dá mais e quem come pior. Já para não falar que depois está tudo envolvido, porque as cantinas deviam estar intimamente ligadas com aquilo que é a produção territorial, ou seja, com a valorização dos produtos endógenos. Se a Norte se come boa maçã, os miúdos deviam comer maçãs dessa zona. Se come bom peixe a Sul e na Costa, deveria-se promover, portanto, promover estes circuitos internos e de dinamização de mercados. Já falei da saúde, da escola, passamos para a produção nacional. Quer dizer, a produção nacional é a desgraça que é, porque isto é um problema antigo, isto vem desde a altura do Cavaco Silva, em que decidimos dar cabo do tecido produtivo português para recebermos fundos europeus e apostar em bens não transacionáveis, portanto em quilómetros de autoestradas. Isto custou ao país, e, portanto, neste momento temos um tecido produtivo absolutamente destruído. Estamos a falar de cerca nos últimos 25 anos de 400 mil explorações agrícolas, sobretudo cariz familiar, que foram destruídos, 700 mil empregos ligados à agricultura que foram destruídos, e, portanto, a valorização da agricultura é absolutamente essencial. Isto passa sobretudo por algumas questões. O reforço do cooperativismo, portanto, das cooperativas enquanto força dinamizadora dos mercados locais e dos circuitos internos de comercialização dos produtos agrícolas e dos produtos endógenos. O reforço da criação de entrepostos que permitam valorizar a produção agrícola de cariz familiar através da recolha e concentração destes produtos, através da transformação, mercantilização e depois comercialização e escoamento destes produtos. Isto implica, em alguns setores, acabar com as taxas de portagem nas autoestradas, nomeadamente nas antigas CUT, por uma questão de limiar justiça, porque a acessibilidade e transportes que temos no litoral não é a mesma que temos depois no Minho interior, ou em Bragança, ou em Castelo Branco, ou na Guarda, ou em Viseu, e, portanto, é uma questão de elementar justiça, pôr fim
pôr fim às portagens das autoestradas, ao mesmo tempo que passamos a falar de acessibilidades e dizemos que o investimento na ferrovia é absolutamente essencial, porque há 20 ou 25 anos ou há 30 anos até o governo PS decidiu que o comboio não era o futuro e passado 30 anos estamos a discutir a mobilidade coletiva que não existe na maior parte do país, portanto é um país despido de ferrovia e a ferrovia é necessária em quase todos os distritos que estão praticamente despidos, não? Bragança, Vila Real, o Minho também, em algumas zonas, Viseu que não tem, a Guarda, Castelo Branco, o Alentejo, em grande parte do Alentejo, o próprio Algarve, e portanto a ferrovia tem que ser uma aposta de investimento público absolutamente fulcral para o desenvolvimento de todos os setores, seja para o setor primário, como eu estava a falar, seja para o setor secundário ou até para o setor terciário, de tecnologia, por aí fora, porque sem acessos depois não há desenvolvimento económico. Isto é um projeto que o PCP não abdica, que é o desenvolvimento territorial de forma harmoniosa. Os socialistas, os sociais-democratas chamar-lhe-ão coesão territorial, mas nunca o praticaram. E portanto temos territórios ao abandono, temos áreas agrícolas ao abandono, temos as florestas ao abandono e é preciso um plano de desenvolvimento territorial que seja harmonioso, que seja justo para as populações. E portanto é preciso dar resposta a isto. Dá-se resposta a isto com algo que o PCP também insiste e que tem proposto ao longo dos últimos 30 anos. Hoje temos mais gente connosco do que tínhamos há 30 anos a lutar por este processo, que é o processo de regionalização. Não confundir com o processo de descentralização de competências na municipalização, porque não é o mesmo. A municipalização dos serviços basicamente é o Estado Central a admitir-se das suas funções e empurrar para cima de câmaras municipais, que a maior parte, eu até arriscaria a dizer que tirando Lisboa, Porto, Braga, estamos a falar de 308 municípios. Eu só disse 3 que acho que têm condições para assumir de forma relativamente competente estas transferências que querem ser passadas do Estado Central para os municípios, portanto nós somos verticalmente contra, e portanto não é o mesmo processo da regionalização. A regionalização, que é um processo que infelizmente PS, PAN, Iniciativa Liberal, Chega, votaram contra, e o PSD pela sua inviabilizou através da sua abstenção, um processo de regionalização que é absolutamente essencial, que é criar uma estrutura intermédia entre o poder local e o poder nacional, que são as regiões administrativas. Neste momento, na Europa, creio que só 8 países é que não têm qualquer tipo de regionalização, e a verdade é que a criação destas estruturas permite olhar para os territórios de uma forma administrativa com os seus próprios governos regionais, que conhecerão muito melhor o território do que Lisboa olhando, eu vou dizer para o mais longe possível, de Lisboa olhando para Chaves ou para Vila Real de Santo António abaixo, e portanto estas regiões são absolutamente determinantes para que o crescimento possa ser feito de forma sustentável, equilibrada e harmoniosa. Portanto, é um processo que nós não deixaremos de lutar, porque nos parece uma ferramenta absolutamente decisiva para o desenvolvimento. Falamos também da reabertura de serviços públicos, sobretudo aqueles serviços públicos de proximidade. Há zonas do país onde se sente menos, eventualmente as zonas mais densamente portanto, com mais população, Lisboa, Porto, por aí fora, mas o resto do país tem sido alvo de uma política que resulta também das privatizações, dos bancos, dos CTTs, de outras estruturas do Estado que foram sendo privatizadas ao longo do tempo, e que tem resultado depois no encerramento compulsivo de serviços públicos de proximidade, e portanto nós neste momento temos territórios absolutamente despidos de unidades de saúde, de farmácias comunitárias, de balcões da banca pública, de balcões do CTT, de escolas primárias que têm sido encerradas pelo território e jardins de infância em favor dos grandes agrupamentos escolares, que é um erro não só do nível pedagógico, mas também do abandono e da desertificação que hoje pretendemos, que hoje, na verdade, sempre pretendemos combater. De uma forma assim resumida, já falei de saúde, já falei de educação, já falei de setor primário, salários, a rede creche, uma rede pública de creches é absolutamente importante, temos algumas crianças também salvaguardadas com isso, mas é preciso também que haja uma expansão transversal no território. O fim das propinas também acho que já abordei. Não esquecer a cultura, quer dizer, a cultura é a memória identitária de um povo,
é aquilo que faz de nós um grande coletivo, não é? Que cria estes laços de contacto e de proximidade entre todos e que, portanto, defendemos naturalmente que haja pelo menos 1% atribuído à cultura, que esse orçamento da cultura seja gerido naturalmente pelo Ministério da Cultura, se não for outra vez eliminado, ou por uma maioria do PS que já afirmou que quer reduzir o governo. E sabemos bem que a cultura, por norma, é parente pobre de uma governação das classes dominantes, ou se voltar então outra vez do espectro daqueles governos da Troika que também não tinham Ministério da Cultura, mas imaginando que num país também desenvolvido existe o Ministério da Cultura, que este orçamento da cultura possa ser gerido pela criação de um serviço público de cultura que possa permitir que haja dignidade contratual e laboral e para os agentes da cultura, e que também não se preocupem os liberais quando eu falo de um novo serviço público, porque na Suécia, esse baluarte civilizacional por qual eles seguiam, o peso do Estado nas contas públicas são 29% das contas públicas. Em Portugal estamos nos 18% e, portanto, temos ainda muita margem para caminhar até sermos a Suécia como eles querem, e façamos assim. Se é para seguir a Suécia, vamos seguir a Suécia nas contas que o Estado tem nas contas públicas. E, portanto, a criação de um serviço público de cultura parece-me absolutamente essencial, depois obviamente com as suas ramificações na valorização do teatro, da Cinemateca, que também está considerada no programa da CDU, e nas várias vertentes culturais, que me parece absolutamente essencial. Eu diria que eu já falei quase tudo, não sei se há alguma pergunta específica, mas o programa da CDU, de uma forma resumida, é dignidade. Portanto, é trazer dignidade para todas as dimensões da vida humana, sejam elas portanto, nas questões laborais, no combate à precariedade, no combate à pobreza, seja nas questões culturais, seja no acesso à saúde pública, seja na defesa da escola pública. Portanto, é isto. É dignidade em todas as dimensões da vida humana. E acho que resumiste muito bem. Tá, ok? Grande, muito bacana. Não fui eu que escrevi, atenção, não é? É um bom programa, Bem. mas é um programa coletivo. É um programa de um coletivo e de um coletivo muito bonito. Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Obrigado a Perry, vocês. mais uma vez, obrigado por ter estado cá. Nem és tu que mandas nisto tudo, nem nada. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres vindo. Eu é que sou convidado. Como hoje. sempre. Como sempre. Obrigado a todos por terem estado aí. Não se esqueçam de seguir a comunidade LMS nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Tudo aqui. O Perry, já sabem, podem encontrar em Live Perry também em todas as redes sociais. Eu, Diogo Bilé, em quase todas as redes sociais, exceto Twitter, que eu não tenho disso. Mas se quiserem a minha... Diz que aquilo é um forró, pá. Pois eu sei, eu já tive isso aí, que aquilo era um bocado mau. Mas eu estou a pensar voltar. Tem que ir assim devagarinho, porque aquilo se entras à maluca, tu ainda levas com um caminhão por cima, ou com um caminhão de facho, normalmente. E não se esqueçam de seguir, podem também seguir as minhas contas relacionadas à produção de conteúdo. Alexandre, onde é que podemos encontrar a ti, à CDU e ao PCP? Ao PCP, à CDU, ao teu lado todos os dias. Portanto, não tens que procurar muito, estamos ao teu lado todos os dias. A mim, nestes dias na rua, não é? Por causa da campanha. De resto, sou um gajo mais velho que vocês, portanto, há essas coisas do Twitch, essas coisas. Eu mal sei o que isso é, mas estou. Jogo computador, jogo computador, mas fica para outro episódio depois, daqui a uns meses. Não, mas nas redes sociais, onde é que podemos encontrar? Facebook, Instagram e Twitter, LinkedIn, sempre fixe, para uma cena mais liberal. Temos que respeitar o que eles fazem. Acho que é só. Não tenho Tinder. Não tenho Tinder. High five. O nosso MSN. MSN. Olha, Perry, estás a ver? Também não sou assim tão velho. Mas eu sou do tempo não, mas eu já não tenho eu tinha MSN. Eu tinha o MSN. Era o Messenger. Batia bué no i5.
Epá, e no Mirk, tenho saudades do Mirk, mas isso depois vocês vão ao Google ver o que é o Mirk. Portanto, foi o precursor disto tudo, não é? Olha, por causa do Mirk cá estamos. Olha, e obrigado pelo convite, está bem? Nada, nada. Olha, obrigado então, Alexandre. Vemo-nos em breve. E nós vemo-nos em breve também com uma surpresazinha, não é, Perry? Pois é, quarta-feira, depois revelamos tudo. Podem ficar à espera de algo em Quer grande. dizer, revelamos antes de quarta, porque se revelamos quarta não aparece lá ninguém. Sim, mas é só uma coisa, malta. Para aqueles que querem estar mais atentos, no nosso chat já podem saber o que é. Exato. Exato, no site da LMS, coisa que é pouco usado, mas deveriam, já podem saber o que é. Portanto, vemo-nos na quarta-feira e tchau. Tchau, malta.